Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que hei de fazer? Você chega a um lugar que você não sabe o que fazer. Ouvintes, este é um estado geral do homem no presente século. Sabendo tanto e tendo tanto o que fazer, ainda não sabe o que fazer e como fazer. Um certo mancebo chamado na Bíblia de um mancebo de qualidade, um homem velho, solteirão, foi a Jesus Cristo dizendo-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A sua pergunta foi sincera e teve uma resposta sincera. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Agora nós vamos notar uma coisa, que aquele mancebo não apenas sabia, conhecia os mandamentos, mas praticava-os, observava-os, porque a sua resposta foi esta: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha meninice, eu fui criado nisto aí. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Ora, meu ouvinte, ali ele estava obtendo a resposta cabal de sua pergunta: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus foi na corda de seu coração. Como conhecedor das coisas, como onisciente, ele pôde ver qual a corda que prendia aquele rapaz. Disse: vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Ora, toda a Bíblia é sagrada e através do próprio Senhor Jesus Cristo e de seu sacrifício, nos garante que nós não somos salvos por fazer isto, por dar coisas para os pobres.
Isto pode ser um resultado da salvação, mas não uma condição para ser salvo. A condição para a salvação é a fé no sacrifício de Jesus, mediante um arrependimento sincero dos pecados. Em último caso, era preferível que aquele rapaz não obedecesse nenhum dos mandamentos, adulterasse, matasse, furtasse, dissesse falso testemunho e não honrasse seu pai e sua mãe, e chegasse a Jesus como Maria Madalena foi levada a Jesus. Seria preferível para ele ser aquele ladrão crucificado do lado direito. Seria 1000 vezes preferível. Por quê? Jesus Cristo sabia qual a corda que prendia o seu coração. Quando ele pediu isto para ele, vender tudo que tinha e repartir pelos pobres e ter um tesouro no céu, o rapaz, ao invés de ficar muito alegre, ficou muito triste, porque ele era muito rico. E esse é o estado da era em que estamos vivendo. É a era de Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. Não preciso de mais nada. Ora, melhor fora que ela vendesse tudo, desse tudo o que ela tem e comprasse linho fino, colírio para os seus olhos, para ver a promessa de Elias na Bíblia Sagrada, para ver o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para ver o rapto, o arrebatamento, para ver a revelação dos 7 selos, para ver a revelação dos 7 trovões, do Apocalipse, das 7 eras e de todas as Escrituras. Agora, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. A sua riqueza implicava não somente no ouro e na prata, mas também na condição moral e religiosa que ele tinha. E continua dizendo Jesus: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Daí então a salvação ficar tão distante do homem quanto os céus estão distantes da terra. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E Pedro disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Alguém disse: que tinha Pedro? Tinha uma rede velha para pescar, por isso deixou tudo. Que tinham eles, aqueles que deixaram suas coisas para seguir a Jesus? Eles não tinham condição farisaica, não eram fariseus, não eram sacerdotes, não eram políticos, não tinham bagagem alguma, currículo algum, escolar, religioso, político, nem coisa assim. O que tinham eles de deixar para seguirem Jesus? Ora, alguém diz: eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. A viúva pobre estava dando tudo o que ela tinha. Então ela estava dando mais do que aqueles que estavam oferecendo a sobra do que tinham. Eles amavam o que eles tinham. Eles amavam suas redes. Quanta gente ama um cigarro que tem menos valor do que uma rede? E por isso não dá um passo decisivo na sua vida. Eles amam de uma maneira inconsciente. Eles são presos àquilo.
E assim estava aquele jovem, aquele mancebo preso às coisas que ele tinha e descansado na sua condição moral e porque obedecia os mandamentos. De todas as formas ele se descansava nisto. Ele era rico materialmente falando e de acordo com a lei de Moisés também ele era rico, porque ninguém podia condená-lo de adultério, de roubo, de crime, nem de coisa alguma. Mas veja o que acontece com a era em que estamos vivendo. É uma era que chegou a um lugar que não sabe o que fazer. Porque depois de explorar todos os recursos, então o que diz você? Não sei mais o que fazer. O ouro já foi explorado. Haja ouro num país e o seu dinheiro permanece fraco. Haja diamante, haja minérios de todas as formas e vai se enfraquecendo cada dia mais. Agora você pense um pouquinho. Haja qualidades, haja moral, haja religião, haja tudo isto que aquele moço tinha. Ele tinha tudo isto. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha tudo. Ele tinha religião, ele tinha boa reputação, ele tinha todas as coisas. Mas não tinha a vida eterna. Ele não sabia o que fazer. Eu pergunto, o que tinha Raabe de fazer? Se algum dia o seu coração se angustiou e procurou pela salvação, ela não sabia o que fazer. Mas aquilo aconteceu, o que ela fez, aconteceu de uma maneira predestinada, elegida. O que tinha que fazer Moisés? Você sabe que depois que Deus falou a Moisés, ele sabia o que fazer e como fazer. Agora, um homem que, sozinho, estava incumbido de libertar um povo das garras do poder de Faraó. E como podia ser isto? O que fazer e como fazer? Quando ele pensou que tinha que fazer segundo sua força, ele matou um egípcio e aquilo lhe causou um problema terrível, uma desmoralização apenas. Mas quando ele foi realizar aquilo que de fato ele tinha que fazer, através do próprio Deus e Deus através dele, então foi tudo diferente. Você chega a um lugar que você não sabe o que fazer. Você não sabe mais qual remédio tomar. Não sabe mais em que religião, em qual denominação crer. E você está sempre desafiado pela doença, pela confusão. Você está sempre desafiado pelos ismos. Em todas as partes há ismos. E todos os ismos são baseados na mensagem de Deus, na Bíblia Sagrada. E por fim você chega a uma confusão tal que você diz, eu não sei mais o que fazer. Estou em dificuldade. Ficaram 12 apenas com Jesus. E quando Jesus perguntou para eles, vocês também não querem ir? Pedro saiu na frente com a palavra pelos demais. Para quem iremos nós? O que fazer nesta hora? O profeta responde, se Deus colocou aquilo em seu coração, você fique quieto. Se Deus colocou a mensagem no seu coração, fique quieto, porque Deus não especula. Deus não interroga. Deus não está interrogando aqui e ali, cogitando. Deus não está de esquina em esquina, procurando um sucesso, procurando levar a cabo sua obra para não ser derrotado. Não.
Deus está quieto na hora que Ele tem que estar quieto. Ele tem dispensações que Ele não se move. Por 400 anos Ele não se moveu. E se alguém teve que ouvir a sua voz, foi de uma maneira secundária, foi através de sonho. Não havia profeta na terra. E Deus silenciou com Saul. E quando ele caiu em silêncio com Saul, Saul apelou. Foi a feitiçaria. Quando Deus não quer falar sobre determinados mistérios, o que fazem os Saúls desta era? Começam a buscar aqui, ali e acolá, e daí a pouco volta com a resposta do próprio profeta. Saul voltou com a resposta do próprio Samuel, do próprio profeta. Então há uma mensagem ali, a outra mensagem que o profeta diz isto, diz aquilo. Essa é a característica deles. É dizer que há uma mensagem assim, outra mensagem daquele jeito. Mas agora, meus ouvintes, meus irmãos que têm crido na palavra da era, se Deus colocou isto em seu coração, diz o profeta, fique quieto. O segredo principal do sétimo selo é silêncio. Todo negócio publicado, discutido com muita gente, não tem um bom fim. O profeta fala daquele homem que foi construir um barco à vista de todos que passavam. De repente ele não tinha um barco, ele não sabia o que ele tinha. O que ele fez? Teve que esconder aquilo lá no fundo do quintal de sua casa e fazer sozinho, porque os palpites eram demais. Se Deus tem falado ao seu coração, tem te dado o mapa da vida eterna, fique quieto, descanse nele, porque ele próprio cuida de sua obra. Há, por exemplo, uma recomendação que é impreterível para o arrebatamento. Ela tem que preceder um acontecimento que tem que preceder o batismo do Espírito Santo para o arrebatamento. Porque houve batismo do Espírito Santo para crer na mensagem de Lutero, justificação pela fé. Houve batismo do Espírito Santo para crer na santificação, a mensagem de Wesley. Houve batismo do Espírito Santo para crer nos dons. Mas agora batismo do Espírito Santo é para ser arrebatado. E a única coisa que tem que acontecer, que precede esse arrebatamento, esse batismo, é o novo nascimento. Mas você diz, o que hei de fazer para renascer? Nicodemos perguntou. Mas vem a pergunta, o que fez você para vir ao mundo? Basta ser um germe original. E se é predestinação, dentre milhões de gens, Deus escolheu você dos lombos de seu pai, e sua mãe foi incubadora por 9 meses, e você veio à luz. O que fez você para nascer? Só nasce de novo aquele que é um embrião de Deus, aquele que é gens de Deus, aquele que está nos lombos de Deus. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama. Teve você de fazer alguma coisa para nascer, para vir ao mundo? Tem você de fazer alguma coisa para ir à glória eterna? Fique quieto. Se Deus pôs esse germe em você, você nascerá do outro lado. Você se manifestará como filho de Deus, coisa que a própria natureza está gemendo. É por este nascimento, por essa manifestação, e assim Deus te abençoa. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Vamos perguntar mais uma vez para ficar bem enfatizado. O que teve que fazer você para vir ao mundo?
Foi você quem escolheu a si mesmo? O sexo, a família, a condição que você viria ao mundo? Moreno, de cor, ou branco, loiro, de cabelos pretos ou loiros? Você quem escolheu? Não. Jesus disse: fui eu quem escolhi a vós. Não foi você quem escolheu a Jesus. Foi Jesus quem escolheu a você. Crê somente nisto, e você dará a vida por isto. Pedro disse: nós que demos a vida por isto, que deixamos tudo. Ouvintes, Deus agora pode vos abençoar com esta mensagem, e isto fazer saltar uma coisa dentro de cada coração, aquilo que salta para a vida eterna, a água do Espírito, o Espírito Santo crendo na verdade, na eleição para o arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo, Senhor te dê a paz, a saúde e a segurança. Amém.